Salve, nação! O Flamengo foi até o Beira-Rio e não tomou conhecimento do Internacional. Vitória maiúscula, 3-1 fora de casa, com 2 gols do Pedro e mais um do Plata. Um jogo em que o Mengão resolveu em menos de 15 minutos, mostrando força, intensidade e principalmente qualidade técnica. O Inter entrou praticamente com time reserva e pagou caro pela escolha. Acabou ajudando o Flamengo a construir uma das vitórias mais tranquilas do Brasileirão. Mas e aí? Foi um jogo comum ou foi um recado claro para o que vem na Libertadores? Vamos falar muito sobre essa atuação, sobre os destaques e também sobre o peso desse resultado para a sequência da temporada. Fãs de esportes, e aí? Muito boa noite, está começando o nosso Sport Center. Eu organizei aqui o meu time para o nosso Sport Center ser completo. E com esses comentaristas, sim, não tem jeito, vai ser completo. Vamos falar muito da vitória do Flamengo em cima do Internacional, jogando lá no Beira-Rio. Capítulo 2 de 3, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Vitória super importante e, olha, maiúscula do Flamengo em cima do Inter. 3-1, mas ainda teve um golzinho do Inter ali no finalzinho. Gol do Borré. 3-0, 2 de Pedro, 1 do Plata. E no segundo tempo, no finalzinho, tem o Borré para deixar pelo menos o gol do Internacional. Agora, segue aquela memória para a Conmebol Libertadores. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Silas. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Jailson. Boa noite ao Breiler. E boa noite também ao fã do esporte que vai estar com a gente. Rodada muito boa, Márcio. Muitos gols, golaços, goleadas também. E vamos falar de tudo isso. Boa noite para o Silas, boa noite também para o Jailson, enquanto já mostramos para vocês, fãs de esportes, os melhores momentos desse jogo. O Flamengo com o time titular, o Internacional com o time reserva, pensando na Conmebol Libertadores. Mas tá certo o Flamengo, quem tá lutando pelo título é o Flamengo, tem que entrar com esse time mesmo. Jailson, muito boa noite. Boa noite, Marcela, boa noite, Silas, Breiler, boa noite, fã de esporte. O Roger Machado fez uma escolha. E ali, sim, com o time titular já é um confronto muito complicado. O Roger escolheu usar o time reserva por conta do jogo de volta da Libertadores e o Flamengo, Felipe Luiz, foi com o time titular. Boa partida do Saúl, jogando de segundo volante, enfim. O Felipe Luiz estava utilizando o jogador de meia direita, né? Hoje fez o meio-campo ali com o Jorginho e a diferença de nível, diferença de qualidade técnica é considerável. Flamengo praticamente ali num 2, né? 2 toques na bola, conseguindo envolver o time do Internacional. Enfim, a gente vai falar do Pedro, os 2 gols muito importantes, mas também o Varela, né? Varela foi muito bem jogando nas costas do Aguirre. Então, assim, o jogo que passou basicamente pelo meio-campo do Flamengo, que se portou muito bem. Foi o jogo mais fácil, já vou passar pro Breiler, mas eu queria só esse sim ou não. O jogo mais fácil depois do Mundial, do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Eu sou ruim de memória, mas acredito que sim. Acho que sim também, não me lembro de nenhum outro. O meio-campo do Flamengo estava com muita liberdade para jogo. A Arrascaeta também, com muita liberdade. Tanto que a Arrascaeta das 3 assistências, né? A Arrascaeta das 3 assistências. Então, assim, muito tranquilo. Breiler Pires, muito boa noite. Internacional e Flamengo, vitória do Flamengo fora de casa, 3-1 no Inter. Boa noite, Marcela, Silas, Jailson, boa noite para o fã de esportes. Uma vitória tranquila do Flamengo, se desenha dessa forma já no começo do jogo, né? Com 11 minutos, abrir 2-0 na casa do adversário e colocar o ambiente a seu favor conta muito, e o Flamengo soube jogar muito com essa sequência dos 3 jogos, né? Sabendo que tem Libertadores, sabendo que a torcida do Inter já pesaria a mão pela escalação do time, e aí eu não coloco só na conta do Roger Machado, porque quando se decide poupar um time inteiro, essa é uma decisão conjunta. A diretoria do Inter certamente participou e chancelou essa decisão do treinador. E ao fazer isso, o Inter, na minha visão, não calculou o risco de quarta-feira, porque o ambiente já vira. Porque se o Inter faz um jogo ao menos competitivo, poderia perder o jogo, normal, mas compete, mostra para o Flamengo que a rotação, o que poderia oferecer de repertório na quarta-feira, uma prévia nesse jogo, para mim o ambiente no Beira-Rio na quarta-feira já seria outro, e o torcedor vai embora com um 3-1 no lombo e depois a segunda derrota consecutiva para o Flamengo, e sabendo que vai ser mais complicado ainda na quarta-feira, porque o Flamengo prioriza sim o Campeonato Brasileiro,
Mas o Inter também tem de priorizar, porque se quiser ter uma sequência boa na Libertadores, mesmo que passe do Flamengo, precisa estar mais tranquilo no Brasileiro, precisa ter uma sequência de jogos. E ao poupar todo mundo, descaracterizar o time como o Roger fez, só o Aguirre de titular, né, e jogando do lado esquerdo... Porque não tinha outro lateral. Não ofereceu nenhuma resistência ao Flamengo. Já foi um jogo em que o Inter já entrou em campo entregue. Sim. E para mim, essa postura, né, que naturalmente é normal, porque é um time desentrosado, mas a atitude do Inter de poupar todo mundo, apostar todas as fichas na quarta-feira, é um all-in muito arriscado. E, de fato, se a diretoria quis ajudar o Roger Machado, o atrapalhou, porque com essa decisão o expõe, deixa o treinador ainda mais desgastado com o torcedor e, para mim, o Inter ajudou a minar o seu próprio ambiente. A torcida, naturalmente, já vai chegar no Beira-Rio. É claro que o torcedor vai apoiar, vai ter uma mobilização, mas já vai chegar resistente, já vai chegar pensando no fim do jogo e no que pode acontecer numa eventual eliminação do Inter. Para mim, não foi uma jogada inteligente do Inter poupar todo mundo. Poupar 2, 3 por desgaste. Claro, é verdade. Alan Patrick, sobretudo, aceitável. Mas começar do Antony, né? Dessa começar maneira, do Rocher, e aí, Antony, de novo, não responsabilize só o Roger Machado, porque essa decisão, uma decisão pesada como essa, sempre é conjunta. Então, a direção do Inter chancelou isso e, de certa forma, não jogou a favor do seu técnico. Pois é, um Roger Machado que já tem uma pressão muito grande em cima dele, vem de uma derrota para o Flamengo, mais uma derrota agora no Campeonato Brasileiro, e aí vai pro tudo ou nada nessa partida na próxima quarta-feira contra o Flamengo de novo pela Conmebol Libertadores. E aí, se por acaso não se classifica para as quartas de final, que é algo muito comum de acontecer, afinal já perdeu a primeira partida, como é que fica a vida do Roger Machado? Eu entendo um Internacional com um time reserva, mas completamente reserva, esse é o ponto. Começar do Antony, tirar o Rocher, começar do Antony até o final, aí é algo que me pega um pouco. Até porque quarta-feira, domingo e quarta-feira, dá para você jogar, dá para você organizar jogadores para jogar 3 partidas seguidas. E Campeonato Brasileiro, olhando pelo lado do Flamengo, também é muito natural vermos o Flamengo com esse time titular. Por quê? É o time lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, bem, coisa que o Inter não está fazendo, né? Tudo bem, né, Márcia, que não é uma viagem longa para o Flamengo, mas o Inter fica em casa. O Inter joga e fica em casa descansando. E normalmente, quando você tem compromissos como esses, um de Campeonato Brasileiro, outro de Copa Libertadores, o goleiro, pelo menos, você mantém. Antigamente, você tinha 3 substituições. Hoje, você tem 5. Muda metade do time. Você muda metade do time. Então, você tem essa possibilidade de fazer um planejamento. Coloca os titulares no primeiro tempo, ou então coloca a cavalaria toda a titular no segundo tempo já. E não foi isso que aconteceu com o Internacional. Tudo bem que é primeiro no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Sim. O outro é 12º no Campeonato Brasileiro. Ou seja, também não está lá embaixo, correndo risco, está numa situação ali quase que no meio da tabela. Você poderia fazer isso. Agora, se passa pelo Flamengo no meio da semana na Libertadores, como aconteceu com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, o planejamento foi maravilhoso, foi perfeito. Agora, se não passa... Ele teve quase que o cargo, né? Quase contra o Mirassol, contra o Red Bull Bragantino, que ele ganha em Bragança, um jogo que era já um jogo muito complicado. Agora, a gente também tem que concordar aqui que o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais time no momento e está vivendo um outro momento completamente diferente do Internacional. Né? Completamente diferente do Internacional e de qualquer outro clube do futebol brasileiro, porque é impressionante o elenco do Flamengo. São jogadores que estão chegando agora, muitos jogadores que estão chegando agora, é verdade. Precisam ainda de entrosamento, de treinamento, é verdade, mas isso eles estão conseguindo também com os jogos. Vamos conversar com o Gustavo Berton e saber também como é que está o clima da torcida colorada por lá. Então vamos para o Beira-Rio, a gente conversa com o Gustavo Berton e ele vai falar como é que ficou a torcida, como a torcida encarou esse time reserva do Internacional, como encarou essa vitória e que vitória do Flamengo em cima do Colorado, hein, Berton? Boa noite, bem-vindo.
Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que está participando e acompanhando o programa. Bom, uma vitória onde o Flamengo em 10 minutos resolveu o jogo, né? O Flamengo teve 3 chegadas antes dos 10 minutos de partida, 11, se a gente colocar aí o gol do Pedro, e dessas 3 chegadas fez 2-0 e liquidou o jogo. Antes da partida, Marcela, se você conversasse com qualquer torcedor do Internacional, ele iria até concordar que teria que poupar o time inteiro preservando contra o Flamengo. Mas à medida que a bola começou a rolar aqui no Beira-Rio, e deu para ver o tamanho da diferença das duas equipes que estavam em campo, o torcedor do Inter começou assim a ficar incomodado. 2-0 com 10 minutos e no final da partida, o torcedor do Inter já pedia para os jogadores serem mais guerreiros, cantaram que quarta-feira querem guerra aqui no estádio Beira-Rio, né, para tentar uma classificação contra a equipe do Flamengo. Então o ambiente ele foi mudando ao longo da partida, vendo o resultado que não era favorável e que acabou com a equipe do Flamengo fazendo um placar ainda mais elástico. Bom, o Flamengo daqui a pouquinho vai disponibilizar alguns jogadores aqui para a gente conversar. Acho que 2 jogadores falam por aqui. Tem uma entrevista do Felipe Luiz. Claro que o ambiente do Flamengo muda completamente também, né? O torcedor do Flamengo aqui cantando bastante no estádio Beira-Rio. Muita tranquilidade do Flamengo nesse momento. E o Flamengo também tem a vantagem para o jogo da volta aqui no Beira-Rio. A gente vai seguir acompanhando por aqui, Marcela, nesse jogo onde sim, o Inter se pressionou ainda mais. E sobre a estratégia do Roger, né, que vocês colocavam aí, o Roger entrou com o time completamente reserva e ao longo da partida colocou 5 jogadores titulares. Então, a ver, né, o que o Roger vai falar também na sua entrevista coletiva, porque no final do jogo ele acabou colocando os principais jogadores. Claro, não tinha o Alan Patrick, que nem concentrado ficou, mas acabou sim colocando os principais jogadores do Internacional. Daqui a pouquinho a gente volta por aqui, conversando, quem sabe, com os protagonistas tanto de Flamengo e do lado colorado também as explicações do técnico Roger Machado. Pois é, ele coloca, depois que ele vê a situação, tudo que está acontecendo e a superioridade do Flamengo, aí ele coloca o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, coloca o Wesley, coloca o Bernabé, coloca o Ricardo Matias. Ou seja, no final das contas, deixa eu cansar aqui um pouco aqui o meu time titular, né? Eu queria ver se o Gustavo Berton continua nos ouvindo. O Jailson também quer conversar um pouquinho com o Gustavo Berton. Ele está nos ouvindo ainda, Ferrari? Está ouvindo sim. Então o Jailson vai conversar também com o Gustavo Berton. Fala, Jailson. Então, só para aproveitar, estava com o Berton lá no Maracanã, né? No jogo de ida da Libertadores. Enfim, a gente conversou bastante sobre o jogo, o pré-jogo ali, né? Depois o pós também. Ô, Berton, lembra que a gente conversava sobre o final do Maracanã, né? E a torcida do Inter comemorava o 0-1 e a torcida do Flamengo ali, né? Um burburinho, meio chateada com o resultado. E a gente estava falando que a opção de entrar com o time basicamente todo reserva hoje, e o Breiler, para mim, foi brilhante na hora que ele falou. A diretoria e o Roger, ninguém pensou no que poderia acontecer o clima para quarta-feira, porque o clima para quarta-feira era aquele clima de 0-1 com a possibilidade de virar o jogo e o Beira-Rio lotado, né, ruas de fogo, que geralmente acontece aí. E aí eu queria te perguntar, como você está aí no estádio, como ficou o clima dos torcedores, né? Assim, aquele desânimo para o jogo da volta ou, passou o brasileiro, então vamos para cima que a Libertadores o resultado só está o 0-1? Eu acredito, Jailson, abraço para ti, eu acredito que até quarta-feira esse sentimento que o torcedor deixa hoje o estádio Beira-Rio, ele vai ter se dissipado um pouquinho, o torcedor vai, assim como o time, vai se concentrar no jogo da quarta. Mas é inegável que aquele ambiente que você também acompanhou lá no Maracanã, do torcedor ali cantando aquele 0-1, como você falou, ele mudou aqui no Beira-Rio. E por isso os torcedores cantando sejam mais guerreiros dentro de campo, pressionando o time, vaias nas substituições, né? O Valência foi vaiado, o Richard foi vaiado, o Bruno Henrique foi vaiado. Então o torcedor virou bastante aquele clima que era até de uma certa, eu não vou dizer euforia, mas de uma certa confiança do torcedor do Internacional para um clima um pouco mais tenso, sim. Principalmente no final do jogo, cantando que praticamente obrigando, né, os jogadores a se classificarem na próxima quarta-feira. Então aquele ambiente do Maracanã ele mudou. Acredito que até quarta-feira, tendo digerido todo esse sentimento, sabendo como vocês colocaram muito bem, né? O Flamengo hoje é um time que prioriza o Campeonato Brasileiro e é melhor do que o Inter, e a discrepância hoje de elencos foi muito grande, esse sentimento ele possa dar lugar novamente à confiança. Mas que mudou da quarta-feira para cá, no final do jogo de hoje, mudou sim.
Valeu, Berton. Então, o Berton fica na zona mista. Daqui a pouco tem as entrevistas coletivas dos treinadores e vamos mostrar neste Sport Center. Valeu, Berton, por hora. Muito obrigada. Deixa eu colocar uma tela mostrando os números do Pedro. Pedro que acaba com o jogo ao favor do Flamengo logo nos primeiros minutos. 2-0 ele faz. E mostramos aí, ó, o Inter contra o Pedro. Só o Pedro nos 2 primeiros minutos. 2 gols, 2 finalizações do Inter, 1 finalização no alvo. 2, né? Ações na área rival, 2 também. Passes certos, 80% contra 68,8% do Internacional. O Inter teve 29,2% de posse de bola nesse período, algo que se repete se formos fazer uma comparação no primeiro jogo, o que aconteceu também lá no Maracanã, certo, Breler? Certo, Marcela. E claro que a opção pelo Pedro é natural, né? Até o Flamengo... o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né, em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro. Então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0, fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo, com a vantagem, diminui a rotação e o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então, eu nunca vou discutir a parte científica. Se o treinador tiver a argumentação do departamento médico de que precisa poupar 3, 4, 5 por desgaste, ele vai ter um argumento forte o suficiente para me convencer. Agora, quando poupa o time inteiro, é sinal de que há uma chave ali que simplesmente desliga. Isso aqui não é prioridade. Mas o Campeonato Brasileiro, quando acontece dessa maneira, o Silas falou, o Inter está no meio de tabela, não tem uma preocupação com zona de rebaixamento nesse momento. Mas deveria se atentar muito para a necessidade do time para quarta-feira, que é evoluir o seu patamar de jogo. Então, o Roger, por exemplo, achou muito bem o Alan Rodrigues para dar equilíbrio no meio. Dá jogo pro cara. O cara entra no segundo tempo e já melhora o time, acerta uma bola no travessão. Então, essa nova acomodação do Inter, que deu certo, foi pouco testada. E poderia ser uma oportunidade hoje para manter uma base. E essa base se consolidar e até passar um recado diferente para o torcedor. Porque hoje, hoje não teve competição. E não teve competição no jogo, Jailson. O Flamengo faz os 2-0, ali o time do Inter já estava entregue, a torcida se entregou e, naturalmente, o Flamengo se deu ao luxo de descansar sem precisar poupar. Então, com essa escalação, o Inter ajudou o Flamengo 2 vezes. Verdade. No ambiente, que, de certa forma, vira de novo a favor do Flamengo e também até na parte de rotação, porque o Flamengo conseguiu descansar, abrindo vantagem muito cedo. O Flamengo tá naquela coisa, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, eu vou fazer o meu jogo, vou colocar o Pedro, e foi um jogo pro Pedro. Vamos ver se ele vai continuar com o Pedro, se vem com o Bruno Henrique na próxima partida, no jogo da Conmebol Libertadores, mas... Olha, nação, eu não tenho dúvida. O Flamengo fez exatamente o que tinha que fazer. Entrou com força máxima, jogou sério e atropelou um Inter totalmente descaracterizado. Para mim, essa postura do Internacional foi um tiro no pé, porque além de perder no Brasileiro, ainda chega pressionado demais para a Libertadores. Já o Flamengo, ao contrário, ganhou moral, descansou dentro de campo e mostrou que hoje é sim o time mais forte do Brasil. Esse resultado não é apenas 3 pontos, é uma afirmação de quem quer o título. E aí, torcedor rubro-negro, quero saber a sua opinião. Você acha que essa foi a vitória mais tranquila do Flamengo no Brasileirão? E o Pedro merece ser titular absoluto nesse time? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já fortalece com aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Aqui é papo reto sobre o Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras!